Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje nós vamos estudar o Brasil independente. Nós vimos como se deu o processo de independência de alguns países da América Latina: México, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia. E agora vamos entender como se deu também o processo de independência do Brasil. Ok, turma? É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, para que você possa fundamentar a nossa videoaula. Ok, turma? Então vamos lá. O tema central é o Brasil independente. Em que contexto histórico se deu o processo de independência do Brasil? Quais foram os acontecimentos que aconteceram fora do Brasil que interferiram no processo de independência do Brasil? São questões que, ao final da aula, vocês terão condições de responder. Ok, turma? Então, vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. A independência do Brasil aconteceu de um dia para o outro ou foi resultado de uma série de acontecimentos? E aí, ao final, são questões que você também vai ter condições de responder. Você sabe se a conquista da independência do Brasil teve a participação popular? Nas páginas a seguir, nós vamos estudar como se deu o processo de independência do Brasil. Como vimos no capítulo anterior, no século XVIII, alguns movimentos revoltosos questionaram o domínio português e buscaram mais autonomia política. No Brasil, aconteceram as conjurações baiana e mineira. Porém, no século XIX, alguns acontecimentos na Europa e na colônia aceleraram o processo de independência. As consequências do bloqueio continental. No período em que o Brasil era colônia de Portugal, a Inglaterra era um dos principais parceiros comerciais dos portugueses. Nessas trocas comerciais, os ingleses forneciam produtos manufaturados e os portugueses as mercadorias produzidas nas colônias, como açúcar e algodão. Os dois países tinham inclusive um acordo, o Tratado de Panos e Vinhos, que definia as regras para o comércio de vinho e azeite dos portugueses e de tecido dos ingleses. Ou seja, os acontecimentos europeus influenciaram diretamente no processo de independência do Brasil. Contudo, esse comércio que havia entre Inglaterra e Portugal foi de uma maneira interrompida. E essa interrupção ela vem também trazer consequências para o Brasil, que naquela época era colônia de Portugal. Contudo, esse comércio entre portugueses e ingleses foi afetado pelas políticas de Napoleão Bonaparte, governante francês. Com a intenção de fragilizar a economia inglesa, em 1806, Napoleão declarou o bloqueio continental, proibindo outros países de comercializar com a Inglaterra. E agora a gente já sabe qual era o objetivo do bloqueio continental. Era enfraquecer a economia da Inglaterra. Assim, para resolver esse impasse, Dom João resolveu vir ao Brasil com parte da coroa da corte portuguesa, transferindo a sede do governo para a colônia. E como isso se deu? Houve uma guerra entre França e Inglaterra e Portugal se sentiu ameaçado. Qual foi a decisão do governante português? Foi vir para a colônia. Naquele momento, a colônia portuguesa era o Brasil. Então, veio toda a corte juntamente com o rei para o Brasil. E aí nós vamos conhecer quais foram e como foi que aconteceu esse episódio. A corte portuguesa no Brasil. A transferência da corte portuguesa para o Brasil causou diversas mudanças no cotidiano colonial. Afinal, naquela época, o Brasil não tinha nenhuma estrutura urbana, mas o fluxo de pessoas e de mercadoria aumentou e muitos costumes dos portugueses foram incorporados pela elite, como no caso das vestimentas europeias. E uma das medidas de Dom João, ao chegar ao Brasil, foi assinar um decreto autorizando a colônia a comercializar com outros países, acabando com o exclusivo comercial. Em 1815, se encerraram as guerras napoleônicas e foi solicitado a Dom João
que retornasse a Portugal. Contudo, muitas das estruturas administrativas já estavam consolidadas no Brasil e isso dificultou o retorno imediato da autoridade portuguesa. Assim, D. João estabeleceu um novo estado político para o Brasil, que passou a ser considerado o Reino Unido de Portugal e Algarves. A Revolução Pernambucana. A vinda da corte portuguesa para o Brasil fez com que a cidade do Rio de Janeiro exercesse um protagonismo em relação às outras regiões do Brasil. Ou seja, no momento em que a corte portuguesa chega ao Brasil e se estabelece no Rio de Janeiro, isso traz uma visibilidade para o Rio de Janeiro muito grande. E aí começa a se desenvolver toda a parte administrativa do governo português no Brasil, no Rio de Janeiro. E isso meio que causa ciúme às outras regiões, aos outros estados. Na região do Nordeste, no início do século XIX, a situação estava crítica, pois a queda da exportação açucareira e uma seca intensa gerou uma grave crise econômica. Nesse contexto, a elite de Pernambuco passou a reivindicar maior participação no governo, buscando mais representatividade nas decisões. Setores da população também aderiram a esse movimento de forte caráter anti-lusitano. No século XIX, ideias liberais inspiradas no Iluminismo e na Revolução Americana já circulava na região e deram fundamentação às reivindicações dos rebeldes. Então, aconteceu a Revolução Pernambucana. Teve início em 1817, com a tomada do poder pelos revoltosos e com uma instituição de um governo republicano na cidade de Recife. O movimento foi difundido para outras regiões do Nordeste, como Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, e teve como um de seus líderes o Frei Caneca. Pessoas de diversos grupos sociais se mobilizaram contra o domínio português. Setores como militares, comerciantes, artesãos, religiosos e proprietários de terra. O movimento durou cerca de 70 dias e foi desestabilizado pelas forças portuguesas. Ou qual foi, vamos dizer assim, um dos benefícios da Revolução Pernambucana? Pois, embora ela não tenha sido vitoriosa, mas foi importante por difundir ideias anti-lusitanas e de liberdade na colônia. O contexto português. Com o fim da guerra na Europa, o governo português, a organização administrativa política de Portugal exigia a volta do rei para Portugal, que estava no Brasil naquele momento com as suas áreas administrativas em desenvolvimento, e isso não agradou os portugueses. Vamos conhecer o contexto. Com a corte portuguesa vivendo no Brasil, uma grave crise político-econômica se desenvolveu em Portugal. Os movimentos que causaram essa situação foram a ausência de um governo central em Portugal, já que D. João se encontrava no Brasil, e o fim do exclusivo comercial, que diminuiu os lucros dos portugueses. Assim, em 1820, pressionado principalmente por grupos de comerciantes e militares, o governo português convocou uma assembleia conhecida como Corte de Lisboa, com o objetivo de aprovar uma nova constituição ao país. O grupo político que liderou o movimento era adepto das ideias liberais, ou seja, desejava limitar os poderes do rei. Por isso, esse movimento de tentativa de renovação política foi chamado de Revolução Liberal do Porto. O Dia do Figo. Mesmo com o retorno de D. João VI, deputados portugueses não aceitaram a permanência de D. Pedro no Brasil. Ele também exigiu o retorno do príncipe, que era o herdeiro do trono português. O regente, porém, não tinha intenções de regressar a Portugal, visto que tinha estabelecido muitos laços políticos no Brasil. Assim, na data de 9 de janeiro de 1822, quando ele assumiu publicamente o compromisso de ficar ao Brasil, ficou conhecido como o Dia do Figo. A proclamação da independência. Então, olha só, nós já vimos o contexto em que se deu a independência, ou o processo de independência, vimos a influência do bloqueio continental, vimos qual era o contexto político e também social que ficou Portugal.
Agora nós vamos ver como a independência foi de fato efetivada no Brasil. Ao declarar sua permanência no Brasil, em janeiro de 1822, Dom Pedro passou a tomar uma série de decisões que demonstravam autonomia dos interesses de Portugal. Ele expulsou do país milhares militares que não aceitaram suas ordens e que não juraram fidelidade ao seu governo. Criou um novo ministério liderado por José Bonifácio e decidiu convocar uma Assembleia Constituinte para realizar alterações na legislação do país. No mês de setembro, autoridades portuguesas enviaram cartas a Dom Pedro, reprimindo-o por suas ações e solicitando seu retorno imediato ao país. O príncipe regente, porém, não aceitou as determinações e declarou oficialmente a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. As Guerras de Independência. Os portugueses não aceitaram facilmente a independência do Brasil e executaram fortes resistências militares ao novo governo instituído por Dom Pedro I. Esses conflitos, que ocorreram entre 1822 e 1823, ficaram conhecidos como Guerras de Independência. Diversos embates ocorreram principalmente nos territórios da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Grã-Pará. Tropas portuguesas enfrentaram forças da independência que ainda estavam sendo configuradas. Dom Pedro I teve de fazer alguns investimentos para enfrentar Portugal, comprando armas e navios de guerra, além de contratar mercenários europeus para comandar as tropas. Na Bahia, os portugueses efetivaram forte resistência à independência. Em 1822, antes mesmo da oficialização de Dom Pedro I, o general Madeira de Melo foi enviado à região baiana para exercer o controle sobre a província. Sua nomeação, porém, gerou muita insatisfação entre a elite, a população e os militares. Nesse contexto, tropas portuguesas do Rio de Janeiro, que haviam sido expulsas e encaminhadas, e se aliaram aos portugueses que estavam em Salvador. Os modelos de governo nos países independentes. Os modelos de independências que ocorreram no continente americano apresentaram muitas particularidades. Alguns tiveram maior participação do povo, inclusive de grupos de escravizados, como foi o caso do Haiti. Outros foram liderados pela elite crioula, como foi no caso da Argentina e da Venezuela. No Brasil, foi um membro da família real que oficializou a independência. Além disso, México, Chile e Colômbia aboliram a escravidão durante o processo de independência, enquanto o Brasil só viria a acabar com o regime escravista oficialmente no final do século XIX. Essas particularidades configuraram diferentes tipos de governo no período pós-independência. A maioria dos países da América Espanhola adotou formas republicanas de governo, nos quais as elites crioulas pudessem exercer poder político, enquanto o Brasil aderiu ao regime monárquico, uma vez que Dom Pedro declarou sua emancipação. Povos indígenas e africanos. Dentro desse contexto de processo de independência, independência efetivada, como esses grupos eles foram, vamos dizer assim, como eles tiveram a sua afirmação dentro da sociedade que estava se tornando independente. Vamos conhecer. No início do século XIX, diferentes povos indígenas habitavam o território brasileiro. Pertencentes a etnias diversas, esses povos se organizaram de acordo com seus costumes e tradições. Existiam as aldeias que viviam de modo completamente isolado do contato com os colonos, praticando livremente suas culturas. Contudo, com a expansão do território, muitos desses povos foram submetidos ao domínio dos colonos. Para a coroa portuguesa, os indígenas, de um modo geral, eram considerados inferiores e deveriam se submeter às autoridades do governo. No final do período colonial, essa submissão consistiria em fornecimento de mão de obra e incorporação das terras indígenas ao território oficial brasileiro. No entanto, a mão de obra no Brasil, no final do período colonial, era predominantemente de origem africana. Essas pessoas trabalhavam nas lavouras, nas cidades, exercendo atividades diversas. O trabalho era extremamente desgastante. A população
não possuía nenhum direito, pelo contrário, sofria punições desumanas e injustas. Com a independência oficializada em 1822, a situação desses grupos sociais não sofreram alterações. Os povos indígenas não foram considerados cidadãos, nem foram citados pela legislação do Brasil independente. Os escravizados, por sua vez, continuaram vivendo no mesmo regime de trabalho escravista. Durante praticamente todo o período imperial, o Brasil ainda seria marcado pela escravidão e pela exploração das populações de origem africana. E aqui nós temos uma atividade que iremos realizar e está sendo proposta lá no nosso roteiro. Meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham compreendido e possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!